Beleza, estamos ao vivo. Essa live é especial sobre fundos imobiliários e ela é mais uma live de aquecimento para a semana Viver de Dividendos, que acontece daqui a 7 dias, na próxima segunda-feira, às 20 horas, ao vivo, sempre ao vivo, 20 horas, segunda, terça, quarta-feira da semana que vem, vai ter esse mini curso gratuito. Caso por algum motivo tu ainda não saiba, né? Se tu tá assistindo esse vídeo e ainda não sabe, se cadastra pelo link da minha bio, tá? É um mini curso que vale R$2.000 tranquilamente, para não dizer mais. Eu já fiz cursos mais caros e piores, tá? Bem piores. Um curso com 100% de independência, acho isso muito importante, beleza? E o pessoal já chegou aqui, de certo tocou o sininho aqui do Instagram. Quero dar boa noite para todo mundo e quero que me falem aí, já que a gente está na live aqui na sala de aula, né? Manda aí para mim de onde é que vocês estão falando e a idade também, se possível. Não precisa ter vergonha da idade. Se bem que meu público não é do tipo... O pessoal não é tão velho para ter vergonha da idade, né, galera? Não tem ninguém... E outra coisa, idade não é motivo de vergonha, né? É motivo de orgulho. Quanto mais velho, mais cascudo, mais experiente. Escreve aí pra mim, da onde estão falando e idade. Bota aí, enquanto isso também tem que esperar outras pessoas chegarem, que são avisadas por outros canais de comunicação. Né? As pessoas às vezes acham que eu só tenho Instagram, né? Eu tenho outros canais aí, outras listas que se chama, né? O Instagram é uma lista. O e-mail é outra lista. O WhatsApp é outra lista. O Telegram é outra lista. O YouTube é outra lista. Rondônia, ó, Ariquemes, nossa. São Paulo capital, meu maior público, né? Quase 10% do meu público é de São Paulo capital. O motor, né? Motor do país aí. Ó, mais um de São Paulo capital, 32 anos. Eu tô com quase 31, cara. Daqui a 15 dias eu tô com 31. Joel Monteiro de Vermont, USA, 25 anos. Tem bastante gente também de fora, né? Engraçado isso. Na verdade não bastante, mas 1% do meu público é de fora do Brasil. Estados Unidos em primeiro, Portugal e Itália. Itália ou Espanha, não lembro agora. Cláudio, 46 e 47 em 20 do 1. De Maringá, Paraná. Paraná é muito legal. Sempre que eu posso eu vou para Curitiba, que eu acho, por algum motivo, Curitiba é muito barato, né? Não sei se vocês concordam comigo ou se já foram, né? Mas é muito barato Curitiba, tem comida muito boa e eu acho bonitinho, que é bem organizado, o pessoal é bem cuidadoso. Mas vamos lá. A live de hoje, galera, é sobre fundos imobiliários, né? Na semana passada a gente viu sobre ações, como avaliar, como analisar ações, fazer valuation, né? E valuation vem da palavra em inglês value, V-A-L-U-E, que significa valor, né? E aí valuation é mais ou menos uma metodologia de como analisar ações e tem muita ligação com a análise fundamentalista, tá? Então, os indicadores fundamentalistas têm tudo a ver com o valuation, mas no caso de FIIs, né, os indicadores fundamentalistas que a gente conversou da última vez, que são preço por lucro, preço por valor patrimonial, essas coisas assim, não é a mesma coisa que para os fundos imobiliários, né? Depois eu vou falar para vocês sobre esses indicadores, né? Tem o FFO, Funds from Operations Yield, que é muito importante no caso dos FIIs, ele é parecido com o PL, mas já quero adiantar também que não é para ninguém achar que é muito complicado. Como eu sempre falo, investir com segurança não é fácil. É simples, sim, é simples, mas não é fácil. Mas se tu se dedicar a enfrentar o medo, né? A escutar um indicador e não ficar com medo daquilo e simplesmente saber que se eu sei, tu também pode saber, né? E se muitas pessoas sabem, tu também pode saber. E aí se dispor a escutar a explicação. Depois também, logicamente, que a pessoa tem que ser um pouco curiosa. As dúvidas sempre vão aparecendo, principalmente aqui por uma live, né? Que é muito legal pela interação, né? Acredito que por vários motivos é muito legal.
mas que não se aproxima de uma aula, né? A aula mesmo a gente vai ter Pera aí que eu... beleza. A aula mesmo a gente vai ter na semana que vem, né? Ao vivo também, sempre às 20 horas, não vai ser nesse modelo aqui, né? Eu tenho um roteirinho lá, na verdade é um quadro branco, um Word mesmo, mas que tem tudo lá, as minhas aulas são assim, né? Eu já tentei fazer nos mesmos modelos que eu faço as apresentações no YouTube, né? Que é passar os slides, né? Mas não fica legal, eu meio que retrocedi para o Word, porque fica mais parecido com a aula mesmo, fica mais fácil de fazer uma sequência, fica mais fácil de eu escrever alguma coisa na hora ali, né? Alguma frase que vem à cabeça, algum ensinamento importante. Beleza? Luiz Moraes, qual o melhor site para analisar os indicadores? Uso o Status Invest, mas vejo que tem diferença entre eles. Olha, Luiz, eu acho até que eu sei qual a diferença que tu viu, foi no Dividend Yield, né? Então, o Status Invest é bom, tá? E Fundamentos também é bom. Tem outros sites também, né? Cada site tem seus pontos fortes e fracos. Eu uso o Investing também, que é um internacional, tá? E, enfim, se botar site de indicadores fundamentalistas vai chover. Mas Fundamentos, Status Invest eu uso bastante. Para FIIs também tem o site que é FIIs, que é bem legal, tá? Inclusive eu estou com aberto aqui, ó, o Fundamentos, ó, que eu vou falar para vocês depois do relatório gerencial dos fundos imobiliários, que é muito importante, né? O investidor de verdade, o investidor que quer investir com segurança, ele tem que fazer o quê? Tem que estudar o relatório da empresa que ele investe ou do fundo imobiliário que ele investe, né? No caso dos fundos imobiliários, o relatório gerencial sai a cada mês, uma vez por mês sai o relatório gerencial. Nada demais, é através dele que tu vai se especializar cada vez mais em fundos imobiliários, né? Especificamente no nicho do FII que tu investe, né? Então, ao ler relatórios gerenciais de shoppings, tu vai aprender bastante sobre shoppings. Ao ler relatórios sobre lajes corporativas, né? Que são os prédios de empresas, né? De comerciais, como é que eu posso dizer? Salas comerciais. Isso aí, Márcio. Valuation de FIIs. Beleza? Semana passada foi de ações, hoje é valuation de FIIs. E também podem mandar as dúvidas aí, né? A live no Instagram serve para isso, na verdade. A gente vai ver tudo isso com mais profundidade e muito mais, né? Na semana Viver de Dividendos, beleza? Na semana que vem, faltam 7 dias, tá bom? E eu aqui também vou do início, né? Vou falar agora para vocês que existem 2 tipos de fundos imobiliários principais. Se alguém souber e já quiser escrever aí, pode escrever. Mas são basicamente os fundos de papel, que nem deveriam ser classificados como fundos imobiliários, porque eles não investem diretamente em imóveis, né? Eles investem em títulos de renda fixa vinculados ao setor imobiliário. Então eles emprestam dinheiro para o setor imobiliário a taxas muito boas, tá? Os FIIs de papel, inclusive, são os top pagadores de dividendos aí dos últimos tempos. Mas isso também tem acontecido por causa da inflação, tá? Porque muitos desses contratos de renda fixa que existem dentro dos FIIs de papel, ó, o pessoal aí já sabe, ó, eles são vinculados ao IGPM, são vinculados ao IPCA, tá? Então é por isso que eles estão dando mais e as empresas, né, quem fez o contrato tem que correr atrás para pagar. Agora, os FIIs de tijolo, né, que não são fundos de renda fixa, esses sim, eles investem em imóveis diretamente, aí sim em shoppings, em galpões logísticos, em hospitais, em prédios residenciais, tem de todos os tipos já no Brasil, tá? E eles sofreram, logicamente, com a pandemia, né? A renda deles caiu um pouco. E não só a renda, também o preço deles caiu. Então as oportunidades maiores de desconto de FIIs baratos da Bolsa tá justamente nesses setores, tá? Nos FIIs de tijolo. Galera chegou agora em força aí. Boa noite a todos que chegaram um pouco atrasados, beleza? Estamos falando de FIIs. E eu estou fazendo a introdução aqui. Já perguntei para a galera a idade. Quem quiser chegar aí já botar a idade, o lugar de onde é, para eu conhecer vocês. Assim a gente se sente mais próximo, né? E live é muito bom por isso. Eu sinto o clima de sala de aula, a galera escrevendo aí, acho muito, muito massa. E existem diferenças também, né? Tava falando sobre ações da outra vez, na última live.
E existem diferenças entre ações e fundos imobiliários, apesar dos dois fazerem parte, né? São tipos de investimento de renda variável, ou seja, as cotas, o valor das cotas varia de um dia para o outro. No caso dos FIIs, tu não é um investidor direto, né? Tu é um cotista de um fundo, tu é tipo um condômino. Então, tu acaba pagando justamente para fazer a gestão desse condomínio de cotistas, né? Então, tu paga a taxa de administração, mais ou menos 1%, às vezes 1,5%, às vezes 2%, que no longo prazo prejudicam a rentabilidade, tá? Mas, ao mesmo tempo, existem FIIs muito bem geridos na nossa bolsa, para quem sabe escolher, e que fazem valer a pena essa taxa de administração. E também a outra taxa que eu sempre falo, que muita gente não sabe que existe, que é a taxa de performance. Tem duas taxas, taxa de administração e taxa de performance, tá? Existem FIIs que cobram 0,5% de taxa de administração, FIIs que cobram 2%. Então é importante a gente analisar isso, é o primeiro passo, né? Para a gente saber, a gente também tem que avaliar qual é a gestora, se ela é confiável. Eu acho isso importante, né? Para trazer mais segurança para a gente. Pedro perguntou, ó, quais os principais... Ó, a Érica tá ali. A Érica, daqui a pouco a gente vai fazer uma live, inclusive, com a Érica. E a gente vai falar justamente para investidores de 40 anos ou mais, né? Que às vezes tem medo de investir, medo de perder dinheiro, principalmente, né? A gente vai falar sobre isso na live com a Érica, que foi remarcada porque ela está com Covid. E o Pedro perguntou, quais os principais indicadores a se analisar para comprar um fundo? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, Pedro, tá? E não é só o dividend yield, tem outros bem importantes aí. Ó, o Luiz é daqui de Joinville, pertinho aqui de casa, pertinho da casa da minha namorada, mais perto da casa da minha namorada, né? É mais perto de Balneário Camboriú. E é a cidade que fica aí, a sede de uma empresa que muita gente gosta, a VEG. Quem tem VEG aí, levanta o dedinho aí. Muita gente gosta da VEG. Eu não tenho VEG. Esse bonde eu perdi. Beleza? E a gente vai falar então agora, né? Sobre o valuation, eu vou ser obrigado a ser um pouco repetitivo aqui, né? Vou falar sobre que isso tem total relação com a análise fundamentalista, que é a minha escola, né? É a escola que funciona no mercado de ações, é a escola que é utilizada pelo Warren Buffett, pelo Luiz Barsi, né? Eu sei que tem muita gente que me segue que adora o Barsi, eu também adoro ele sempre foi uma inspiração para mim, né? Aquele velhinho lá que de vez em quando aparece no Infomoney, né? Quando aparece o Barsi no Infomoney e ele fala de alguma ação, eu tenho certeza que todo mundo sai para clicar, porque o Infomoney sempre dá um destaque gigante quando tem esse tipo de matéria. E aí eu sempre ia lá ver, né? Mas hoje em dia eu tenho que admitir que, né? Eu admiro muito o Barsi, né? A filosofia dele e tal, mas as ações que eu escolho são bem diferentes das que ele escolhe. Beleza? Ó, o Luiz falou, caro demais, não tenho não. É, mais ou menos por isso. Fiquei achando que era caro demais por muito tempo, inclusive. Né? Lá atrás não era cara, hoje em dia eu acho que está um pouco cara. Beleza? E quero dizer também que o valuation ele faz parte de um método, né? Porque o investidor, para ele investir com segurança e com rentabilidade na bolsa, ele precisa não só saber se uma ação está barata, se um FII está barato, não. Ele precisa ter um método para montar, selecionar e montar uma carteira diversificada, corretamente diversificada, né? Setores diferentes, setores correlacionados de forma oposta, né? Quando um cai, o outro sobe. O próprio dólar tem um papel importante nisso aí, tá? E mais o valuation é o pilar disso tudo. Por quê? Porque ele vai permitir tu comprar por um preço interessante. Tu vai fazer o valuation, tu vai dizer qual é o valor daquela empresa. Então tu vai fazer os cálculos e tu vai dizer o valor é tal, é esse aqui, né? Claro que nunca vai ser tu nunca vai saber com certeza que o valor tá esse aqui, certinho. Ah, tá menor, eu vou comprar e eu vou ganhar dinheiro com certeza, né? Óbvio que não, né? E como eu recebo pergunta dessa, gente, não é fácil assim, não é fácil ganhar dinheiro na bolsa, né? No curto prazo, não é porque o teu método de seleção e análise está correto que tu vai chegar em um ano e vai ganhar do mercado fácil, não, tá? É provável que inclusive, né, muita gente fala que o mercado persegue, né? Tá, fica atrás da porta ali, quando o mercado vê que alguém comprou, aí o mercado vai lá e derruba. Quem tá na bolsa sempre acha que está sendo vigiado.
né, que está sendo vigiado, que quando faz uma ordem, a bolsa vai lá e reage exatamente o contrário. Vendeu, aí o cara fica olhando lá o home broker e aí o negócio começa a subir. Quem acha que está sendo perseguido na bolsa, bota um eu aí no bota um eu aí nos comentários aí. E os principais indicadores, né? Dito que o valuation é aquilo que vai permitir que tu tenha segurança para dizer que tu está montando uma carteira com a maioria dos ativos mais baratos, que tu julga mais baratos, né? do que o preço. Quer dizer, que tu acha que o valor deles é mais alto do que o preço que eles estão sendo vendidos, sendo que preço é o valor de mercado, beleza? Tanto dos FIIs quanto das ações. O preço não é a cotação, não confunda cotação com preço, tá? A cotação muda, o valor de mercado não tem nenhuma relação com a cotação, porque o número de cotas emitidas e o número de ações emitidas varia de empresa para empresa. Então, uma empresa que tem uma cotação de R$100, né, a ação dela custa R$100 na bolsa, e outra que custa 50, não significa que o valor de mercado da empresa que custa 50 seja menor do que o da de 100, porque o valor, quer dizer, o número de cotas, o número de ações emitidas varia, tá? Agora, logicamente, né? Se a cotação de uma empresa ou de um FII sobe 5%, o valor de mercado sobe 5%, tá? Só que o que acontece? Não sei se vocês já viram também, algum de vocês sabe o que é implit e split? Ou agrupamento e desdobramento de ações, já ouviram falar nisso? Isso também é uma coisa que ajuda a entender por que a cotação e o valor de mercado não são a mesma coisa, tá? Porque provavelmente vocês conhecem uma empresa chamada Magazine Luiza, e ela chegou, né, há pouco tempo atrás aí, a passar de R$100, e o que acontece? Para facilitar a negociação e para o pequeno investidor poder comprar, né? Afinal, a gente normalmente tem que comprar em lotes de 100, a não ser que seja no fracionário, mas muita gente também não sabe que existe o mercado fracionário, onde se pode comprar uma ação apenas, né, por vez, ou seja, inclusive a publicação de hoje, que foi bem legal, era sobre isso, né? É possível comprar uma ação com R$40, com R$80, e é por isso que eu falo, né? No começo vai ter o custo do aprendizado, então começa com um pezinho, né? O pessoal chega muito com a expectativa muito alta na bolsa, né? Não entende que é um processo, uma mentalidade que vai evoluindo na tua cabeça e que, como em qualquer coisa, né, tu vai melhorando com o tempo, né? A pessoa tem que aceitar e entender, né, o projeto de longo prazo que isso é. A gente está aqui para um projeto de 20, 30 anos, né, de riqueza, que aí sim, se tu investir com consistência durante 20, 30 anos uma parte da tua renda, lá na frente tu vai ser rico, milionário. Isso aí pode ter certeza. Beleza? Claro, né? Se tu investir R$100 por mês, não vai dar. Mas se tu investir R$500, para ser milionário, eu acho bem barato, né? Investir R$500 por 30 anos para ser milionário, para mim vale muito a pena. Por isso que eu invisto muito mais. Né? Por isso, inclusive, que depois de 26 anos, né, eu morava sozinho em Balneário Camboriú, quando eu era auditor lá. Trabalhei 2 anos lá. E quando eu voltei para Florianópolis para um concurso, né, na época que é onde eu estou hoje, né, que era melhor do que esse que eu trabalhava lá, eu poderia tranquilamente ir morar sozinho, só que eu sabia muito bem quanto que custava isso. E aí eu pensei, olha, né, viver com os pais de novo, claro que tem alguns problemas nisso, né? Apesar de eu ser um cara bem tranquilo em casa e me dar bem com os meus pais, não tenho problema nenhum com eles. Mas, né, não é aquele negócio de fazer o que tu quer, a hora que tu quer. Não sei se alguém já morou sozinho e voltou com os pais depois. Mas eu sabia que eu morar sozinho ia custar R$4.000 por mês no mínimo, né? E R$4.000 na bolsa em 30 anos. Aí eu já entro naquela noia, né, que eu sempre faço na primeira aula da semana Viver de Dividendos, né, que são as projeções. Inclusive eu entrego uma planilha de projeção e planejamento de aposentadoria para todo mundo, né, que está nas aulas, que entra para o grupo lá realmente da semana Viver de Dividendos, tá? Então não percam. Na primeira aula esse é o presente, na segunda aula o presente é o meu ranking pessoal de FIIs e na terceira aula é o meu ranking pessoal de ações, tá? E eu monto eles todos na hora lá, por isso que eu falo. É um curso, a Semana Viver de Dividendos é um curso e por isso eu quero que vocês levem todos lápis e caneta. É um curso de R$2.000 que é de graça. Assim como essa live é de graça
E ainda bem que tem bastante gente aproveitando. Beleza? Então a gente tem que ter comprometimento com um projeto de longo prazo. A gente tem que saber viver com menos do que se ganha já é uma coisa, já é um motivo de felicidade para mim, pelo menos, né? O momento que tu aporta lá, tu respira e tu percebe, pô, minha vida não tá ruim, minha vida tá boa, e eu ainda tô investindo no meu do futuro lá para eu poder realizar os meus sonhos, né? Para algumas pessoas valorizam os sonhos, outras, né? Cada um tem os seus próprios sonhos, mas eu valorizo a liberdade, a segurança, né? Poder viajar, poder dar um colégio bom para os meus filhos, poder pagar uma viagem, que eu não tive, né? Apesar de eu vir de uma família que, né? De 2 funcionários públicos que a gente não era rico, mas a gente tinha uma vida bem confortável, mas não pude, por exemplo, fazer uma faculdade fora que eu gostaria, né? Eu nem pedi, na verdade, porque eu sabia dessa condição, né? Sabia que se eu pedisse, meu pai ia falar que era para eu pagar. Então, aí eu também olhava o dinheiro que eu tinha, que eu guardava desde a faculdade, né? E aí a minha mãe me pagava, o acordo com ela foi assim, se eu passasse na federal, aqui perto de casa, ela ia me pagar metade do valor de uma faculdade privada, que era, no caso, na época foi 500 pila. E aí depois, no meio da faculdade, aumentou para 600 pila. Aqui em casa sempre teve esse negócio, né? A educação financeira na minha casa foi bem legal. Eu espero também poder fazer isso com os meus filhos. Mas aí eu tinha acumulado, né? Até o final da faculdade eu guardei mais ou menos uns 16, 17 mil reais. E se eu fosse fazer uma viagem para fora era exatamente isso que ia custar. Mas eu já tinha conseguido até o convênio com a Universidade de Los Angeles. Que aí eles iam me dar a universidade de graça, mas a universidade era o de menos, né? O mais caro era hospedagem, alimentação. Aí eu acabei ficando por aqui. Mas foi bom, trabalhei na gestora, né? O nosso caminho sempre não dá para reclamar. Você prefere ações ou FIIs? A Carlinha perguntou. Ou separa uma boa porcentagem para cada? Tenho mais FIIs do que ações, impressão de ter melhor resultado. Não sei se é porque comecei há pouco com ações. Olha, Carlinha, cada pessoa vai lidar melhor com um tipo de mercado. Né? E uma coisa geral que você tem que entender é que quem sabe investir em ações e escolher as melhores, e que não é fácil, que não vai ser de uma hora para outra, vai ter uma rentabilidade média melhor no longo prazo. O mercado de ações é o mais arriscado, né? Eu não gosto dessa palavra, eu sempre falo que é o mais volátil, mas ao mesmo tempo é o que mais tem rentabilidade média de longo prazo. Tá? Grandes investidores, como esse aqui, ó. Esse aqui também, dá para ver? Peter Lynch aqui. Essa aqui é a parede do fundo das lives, ó. Das lives não, dos vídeos do YouTube. Esse aqui, ó, fez uma rentabilidade média de 21% em 50 anos em dólar, tá? E, né, as pessoas acham que ele inventou a roda. Não, ele só usou o que o Benjamin Graham ensinava, comprou boas empresas por bons preços, carteira diversificada, comprava mais na crise, reinvestia nas empresas mais baratas e aí é nisso que dá, beleza? O mercado de fundos imobiliários é muito bom também, tá? Mas a rentabilidade média é um pouco menor que a das ações, porém é um mercado que dá muito mais segurança. Eu sempre falo que para quem está vindo ainda com medo, o primeiro pé, né? E a gente tem que sempre começar devagar, a expectativa é muito importante, é um dos erros que, né? Agora eu posso dizer, centenas de alunos já passaram por mim, né? Entre consultorias, entre mentorias, entre aulas particulares e entre os alunos do curso, que são que é a maior parte, que estão lá na comunidade comigo. Um problema muito grande é o alinhamento de expectativa, né? As pessoas chegam falando que tem o foco no longo prazo, mas na verdade, se tu fala um pouquinho com ela não tem, né? E se tu tem um choque de expectativa, né, com qualquer coisa na vida, eu acho que a nossa felicidade está vinculada diretamente, a nossa felicidade, a nossa segurança, a tranquilidade, está vinculada diretamente com a nossa expectativa, né? Se a realidade é pior que a nossa expectativa, por mais que a realidade seja boa, a expectativa acaba matando a gente, né? Acaba abafando isso. Então a pessoa entrando com uma cabeça certa, com um projeto de longo prazo e tratando os erros do começo também como um custo de aprendizado, essa é a pessoa que vai longe, tá? Por experiência própria aí, 12 anos, né? Já trabalhei em mesa de operações também, eu via muitos clientes, né? Eu sei como funciona também esse mercado, já vi bastante coisa. Ainda quero pegar amor em ações assim como você tem. Vou adquirir maior conhecimento com você.
Oh, que bom. Isso aí. Obrigado pela confiança. Terceira aula da semana Viver Dividendos, hein? Leva papel e caneta. E aí vocês vão me dizer se valeu a pena ou não valeu a pena. Eu adoro. A semana Viver Dividendos é top. Beleza? E agora vamos falar dos principais indicadores para avaliar os fundos imobiliários. Só deixa eu beber uma aguinha antes aqui. Estão curtindo, galera? Quem está curtindo pode dar o joinha aí enquanto eu bebo água. Vamos interagir aqui na nossa sala de aula aqui. Beleza, vamos lá. Tá. Um indicador que todo mundo conhece, né? Esse não tem nem graça de falar, e que nos casos dos fundos imobiliários ele é importante, né? É mais importante do que no mercado de ações. Por quê? Por que o Dividend Yield, o Davi falou, quero participar do seu curso. Para quem tem interesse, tá? E tem algumas pessoas perguntando no direct, eu sempre falo, né? Já prepara o cartão de crédito, tem várias formas de pagamento, né? Mas é no final da semana Viver Dividendos que eu abro um curto espaço de tempo ali e fecho a turma, tá? Eu faço isso porque eu ainda, né, tô junto com eles todos no WhatsApp, né? Eu tenho esse diferencial, é por isso que eu consigo me aproximar tanto dos meus alunos e conhecer tanto eles. É por isso que eu sei vários casos também do que dá certo e do que dá errado, né? Tanto que eu faço as lives com eles. Não percam as lives com os alunos. Meu Deus, eles são investidores que nem vocês, né? Então eles têm várias sacadas que às vezes eu tento simplificar tudo, vocês já devem ter percebido, mas eles acabaram de passar por algumas coisas e eles trazem com a visão de quem passou por isso. Eu acho muito importante, tem muito aprendizado para tirar nessas lives, tá? Essa semana vão ter várias. E eu estava falando do curso, tá? Aguardem, façam a Semana Viver Dividendos, que é um curso já, é um curso de R$2.000 que eu dou de graça, e depois eu vou oferecer um curso de R$10.000, aí sim, pelos 2.000, tá? Na verdade é 1.997, e aí também quem quer, né, entra, quem não quer não entra, não tem problema nenhum, mas normalmente o pessoal vê que vale a pena, beleza? E agora vamos falar sobre o Dividend Yield, tá? A primeira diferença também, que eu estava falando de ações com fundos imobiliários e que faz o Dividend Yield ser mais importante no caso dos FIIs, é que por lei, tá? Existe sim uma lei federal que obriga os fundos imobiliários a distribuírem 95% da renda obtida. Isso não acontece com ações, tá? Então pode ser que uma ação seja muito boa e simplesmente não pague dividendos. Isso pode ser. Inclusive, existem ações em que seria burrice pagar dividendos, porque digamos que tu investe numa empresa que está dando uma taxa de crescimento de 40% ao ano. Se ela te pagar o que ela tem de lucro em dividendos, primeiro que provavelmente ela vai estar mais cara que o normal, né? Porque ela cresce muito. Empresas de crescimento normalmente acabam sendo mais caras, o mercado precifica elas mais caras quando comparadas ao lucro. Então, se ela pagar dividendos, a porcentagem vai ser bem pequenininha, tá? Como é o caso da Magazine Luiza, que distribui mais do que o que ela lucra e mesmo assim o dividend yield é 0,1, 0,2, tá? Então o que a pessoa que tem uma empresa de crescimento e que está realmente crescendo, né, os lucros e as receitas a uma taxa boa quer? A gente quer que ela pegue esse lucro e reinvista nela mesma. Pô, se a bola de neve está crescendo tão rápido assim, né, gente? Se vocês jogarem no projetor ali de rentabilidade, né, que eu uso na primeira aula da Semana Viver Dividendos, vocês vão ver que, né, ninguém conseguiu nunca 40% ao ano, é absurdo. Mas existem empresas que estão em fases de crescimento que sim, conseguem 40%, 50% de crescimento. E aí, para que ela vai distribuir para ti se tu não vai achar nunca nenhuma empresa, nenhum título, por exemplo, que está pagando nem 20%, nem 30%. Entendeu? É burrice tu querer o dividendo nesse caso. No caso dos FIIs, não, porque, né, o setor de imóveis, o setor de aluguel, principalmente, que é o de fundos imobiliários, ele é perene, né? Ele é mais perene que a maioria dos setores, talvez seja o setor mais perene, né? Existem frases célebres aí, inclusive algumas que eu compartilho no meu Instagram, que fala que o setor imobiliário né, tem várias trocadilhos. Tem uma frase que é de trocadilho em inglês que eu não estou lembrando agora, que é muito boa, né? Mas compra a terra sempre foi um investimento. Inclusive no Brasil existe aquele bordão, né? Compra terreno que não tem como dar errado, né? E é mais ou menos isso. Normalmente os imóveis se valorizam inflação mais 1%, inflação mais alguma coisa pouca.
e ainda por cima pagam bons dividendos porque tu aluga, né, a tua área que tu tem, teu terreno, ou o teu shopping, ou as tuas salas comerciais. E o dividend yield dos fundos imobiliários, além dessa rentabilidade que os imóveis têm, quem compra a terra não erra. Ó, o Márcio mandou uma boa, é verdade. É isso aí, tá? E então no mercado de imóveis, apesar de ser um setor perene e que sim, a probabilidade de rentabilidade é altíssima no longo prazo, né? É óbvio que daqui a 10 anos os imóveis vão valer mais do que hoje e ainda vão existir pessoas alugando imóveis, isso não vai acabar, não importa se tem home office agora, não importa se tem e-commerce, não importa, tá? Eu acredito que ainda vai continuar tendo busca por esses imóveis e acredito que inclusive essas narrativas de e-commerce e também de home office derrubaram muito os FIIs, principalmente dos setores de shopping, né? Porque eles acham que o e-commerce vai afastar as pessoas dos shoppings, então o mercado entrou em pânico e o preço dos FIIs de shopping caiu bastante. É por isso que tem vários FIIs de shopping hoje sendo negociados abaixo do valor patrimonial, tá? E a narrativa do home office acabou pegando e criando caos no setor de lajes corporativas, né? As pessoas acham que agora os prédios, né, os imóveis que têm salas comerciais, eles vão sofrer para arranjar inquilino porque as pessoas podem fazer home office, mas eu acredito que o preço caiu muito mais do que deveria, tá? Eu não estou dizendo que isso não seja verdade, sim, vai ter saída de prédio comercial para home office, vai. O problema é que os FIIs caíram 40%, não vai sair 40% dos inquilinos, entendeu? Eu acredito que vai ser uma crescente cada vez mais, vai sei lá, 2% ao ano, até por um período, e depois vai se estabilizar, beleza? Inclusive algumas empresas estão tentando fazer home office justamente para perceber, né, fazendo esse teste e percebendo que não vale a pena, né? E algumas empresas têm modelos de negócio que simplesmente não permitem o home office, né? Não preciso nem falar isso. E quanto ao de shoppings, ao e-commerce, né, eu falo dessas narrativas porque investir tem tudo a ver com isso, tá? O investidor ele tem que usar o conhecimento que ele adquire também e saber quais são as narrativas que circundam cada setor para saber se elas fazem sentido ou não, para saber com o que está lidando. Isso também ajuda a dar, né? O meu lema aqui é investir com segurança nos mercados de renda variável, né? Que apesar de eu ter que brigar com muita gente por falar isso, né? Que todo mundo fala que perdeu dinheiro na bolsa, que bolsa é para maluco, mas se a pessoa sabe o que está fazendo, entende o processo e aceita lidar com o risco, é muito legal até para ficar filosofando sobre isso, né? E às vezes a gente vai estar errado, às vezes a gente vai estar certo, mas com o tempo a gente acerta mais do que erra, né? Como em qualquer coisa. Deixa eu ver aqui o que ele... No momento é interessante os FIIs de papel devido à situação econômica. Olha, eu acredito que no momento o mais interessante sejam os FIIs de tijolo, tá? São eles que estão mais baratos quando comparado ao valor patrimonial. Beleza? FIIs de papel é fundo de renda fixa, como se fosse. Beleza? Agora vamos falar sobre os indicadores aqui, que eu fico nos devaneios aqui. Então, o dividend yield eu já falei, tá? No caso dos FIIs ele tem que ser observado porque eles são obrigados a distribuir 95% da renda. Então, né, um dividend yield alto indica, tá? A gente nunca vai tomar uma decisão só com base em um indicador, né? Não é? Igual falando do PL para ações, a pessoa, então uma ação com PL de 5 vai ser melhor do que vai dar mais rentabilidade que uma ação do PL de 10. Não. Os indicadores indicam uma tendência, né? Agora, se tu for com uma visão, tu tem que saber o que cada indicador significa e fazer a conjuntura, a tua tese de investimento e montar uma carteira toda dessa forma, porque daí sim, uma carteira que tem um PL médio menor, né? Digamos que tem uma carteira que tem um PL médio, né? A média de todas as ações, de todas as empresas que ela tem investida, tem um PL médio de 8, digamos assim, e outra tem um PL médio de 40. Aí eu vou te dizer, aí a chance da carteira com PL médio baixo é quase 100% de ela ter uma rentabilidade maior no longo prazo. Beleza? Agora, não é só uma ação que tem um PL de 8 e outra que tem um PL de 30. A que tem um PL de 8 é melhor do que a que tem o de 30. Não. Porque se a que tem o PL de 30 tem uma taxa de crescimento muito alta, ela vai fazer justificar esse prêmio que se está pagando pelo lucro.
né? Se, por exemplo, uma ação tem o PL de 30, se em um ano ela dobra o lucro, a fórmula PL, é isso que eu falo, né? A fórmula, o indicador tem que ser compreendido. A fórmula é o preço por lucro. Então, se o PL era 30 e o lucro, que é a parte de baixo, que está dividindo, o lucro está dividindo, ele dobra, o que acontece? Se o 4 dividido por 1 é 4. Agora, se tu 4 dividido por 2, tu dobrou a parte de baixo, qual é o resultado? É a metade. Então, uma empresa com PL de 30 que dobra os lucros em um ano, no outro ano o PL é o quê? É 15. Se tu comprou lá atrás, né? Aí, se ela dobra de novo, o PL é quanto? 7,5. Beleza? Mas, como eu sempre falo para todo mundo, né? Depois de um tempo, depois de 12 anos, né? Lendo sobre isso, ensinando, logicamente que isso é mais natural para mim hoje. O investidor tem que ter um projeto de longo prazo, de comprometimento com o aprendizado, e depois tudo vai virar natural. Beleza? Somente a ação vence o medo. Então, a gente tem que também curtir um pouquinho o risco, né? Mas acredito que todo mundo aí que gosta de ações já tem, né? Pelo menos é o que eu sinto. A galera que gosta de ações tem um pouco dessa parte de gostar de gestão, gostar do risco. Só tem que saber usar isso a seu favor. Beleza? Então vamos lá. Depois do dividend yield tem o preço por valor patrimonial. A compreensão aqui é praticamente a mesma que as ações, né? O indicador significa a mesma coisa. Agora, no mercado de ações, o PVP pode ser interpretado de formas diferentes de acordo com os setores. Obviamente que um setor de transmissão de energia elétrica, né, que tem margens muito altas de lucro, ou seja, consegue gerar, né, e um retorno sobre o patrimônio líquido também tende a ser maior. O que acontece? Naturalmente, o preço por valor patrimonial vai ser mais alto. Uma empresa de tecnologia também pode ter um preço por valor patrimonial mais alto, porque eles conseguem dar mais lucro, são mais eficientes quando comparados com os imóveis. Existe meio que não tem como um imóvel, tu ter um imóvel de 1 milhão que vai dar 300 mil reais de lucro, por exemplo. Não existe. Por ano, 30% de renda, eu digo, né? Agora, existem sim empresas que têm um patrimônio de 1 milhão e conseguem fazer um giro desse patrimônio e gerar um ROI de 30%. É por isso que nas ações pode ter empresas com PVP de 2, com PVP de 3, que se justifiquem pela eficiência que elas têm em gerar lucros. Nos imóveis, isso não é possível. Porque, como é um setor muito antigo também, né? Ele é um setor que é melhor precificado. Então, né, a renda que cada imóvel consegue também, não importa se é logístico, se é de shopping, é mais ou menos parecida, né? O aluguel por metro quadrado. Então, o PVP, no caso dos FIIs, nunca pode estar maior do que 1,2, eu diria, tá? Os FIIs de papel podem ter um prêmio um pouco maior que os FIIs de tijolo, tá? É natural também. E até porque, né, como eles são FIIs, como são mais de renda fixa, as pessoas gostam mais, né, da segurança que eles têm, e eles acabam tendo esse prêmio, né? Quanto mais procura tem, mais prêmio as pessoas pagam e aceitam pagar para se tornar cotista do FII de papel no caso. Enquanto isso, alguns FIIs de tijolo que estão sofrendo com as narrativas, né? Principalmente shopping e laje corporativa, estão com um PVP atualmente aí em 0,8, 0,9, o que significa quando o PVP está abaixo de 1, né? De novo, vou falar da fórmula aqui, só deixa eu beber uma aguinha. Galera, só quero agradecer também aí pela presença, talvez uma das lives aí que, né, a gente já atingimos um pico aí de 60 e pouco uma vez. Faz o seguinte, aqui embaixo, galera, quem tá gostando aí, enquanto eu bebo água, tem um lugarzinho ali que tu envia. Se vocês têm algum amigo, né, não manda para quem não tem nada a ver, né? Mas se tem algum amigo que pode se interessar, manda pro cara, tá? Quem vai junto vai mais longe. Manda para alguém aí que pode seguir nessa jornada contigo. Para ver um conteúdo legal aí, independente de renda variável aí. Beleza? Vamos bater 60 ali em cima. E seguindo então, né? Depois do PVP... Ah, tá. Eu ia falar da fórmula do PVP. Beleza? Ó. FIIs lá de fora, você indica? Não. Ações lá fora, indica? Olha, só através dos BDRs, beleza? Tu abrir conta lá, a galera que quer que tu invista lá fora, a não ser que tu vá morar lá fora, aí eu indico, tá? Ou vá fazer uma viagem,
que tu já vai ter que dolarizar o teu patrimônio, aí eu indico. Agora, ficar convertendo real para dólar, isso aí só tem quem tem interesse nisso aí são as empresas que pagam para os caras falarem que vale a pena, mesmo que tu não vá viver lá fora, tá? Quer investir lá fora? Beleza. Inclusive tem que investir, né, em empresa dolarizada, principalmente de tecnologia, que o Brasil não tem empresa de tecnologia. Então, a gente quer investir em empresas como Google, né, como Facebook, para diversificar a nossa carteira, tá? E também tem que se preocupar em diversificar em dólar, né? Apesar de que a gente pode diversificar em dólar investindo no Brasil. Quem investe em Vale está investindo em dólar, né? A receita da Vale é em dólar. Então, tudo isso a gente vai aprendendo. Mas vamos falar do PVP aqui, né? E o preço por valor patrimonial, que eu estava dizendo, é que tem alguns FIIs de shopping e de lajes corporativas principalmente, que estão sendo vendidos abaixo do valor patrimonial, ou seja, o PVP está abaixo de 1. O preço que é em cima, ele é menor do que a parte de baixo da fórmula. O P é menor do que o VP, ou seja, o preço é menor do que o valor patrimonial. O valor patrimonial é o ativo menos o passivo, é o ativo livre de dívida, tá? Então tu consegue comprar hoje imóveis com desconto na bolsa de valores, grandes imóveis, grandes shoppings de alto padrão, tá? Realmente tem oportunidades bem legais, e inclusive comparando o aluguel, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de investir em imóvel, né? Inclusive, né, era um público bem forte das consultorias, que era um pessoal que tinha meio que receio, né? Tinha vários imóveis e tinha receio de botar em FII e tal. Mas depois que entende que tu investindo em FIIs, tu tá investindo em imóveis de uma forma muito mais diversificada, de uma forma muito mais profissional, né? De uma forma muito menos estressante, que imóvel físico tu tem que lidar com inquilino, e aí se fica 2, 3 meses sem alugar, tu fica puto porque tem que pagar o condomínio, né? Tem que ficar escutando o inquilino pedir desconto, tá? VEG tem maior parte da receita em dólar? Acredito que sim, tá? Acredito que sim. Eu não acompanho muito a VEG, mas acredito que sim. Eu já olhei ela uma vez e acho que era. Mas vamos voltar aqui para os FIIs, tá? Então existem fundos imobiliários sendo vendidos por um PVP aí de 0,8, 0,7, 0,9, tá? Principalmente de shoppings e lajes corporativas. Mas também tem alguns de logística sendo vendidos abaixo do valor patrimonial. Inclusive, deixa eu ver se um que eu gosto aqui, que é de logística, está abaixo. Ó, XP e N11, tá? Um fundo de logística que está pagando 8% em dividendos, mas está sendo vendido por um PVP de 0,85, ou seja, para cada R$1 de patrimônio líquido que o fundo tem, tu tem que pagar 85 centavos para se tornar sócio, proporcional, né? Então, se tu, por exemplo, comprar R$1.000 nesse fundo, se tu comprar R$850 nesse fundo, tu vai ter comprado uma participação proporcional do patrimônio desse fundo de R$1.000, tá? Então, essa é uma tática inteligente. A gente quer sempre a gente tem que sempre ter a tendência de comprar FIIs com PVP mais baixo, comprar na crise, tá? O investidor que ganha dinheiro é o corajoso. Saibam também, né, que, galera, quem sabe esse negócio de PL, PVP, né, acredito que muitas pessoas que estão aqui na live não sabiam, e inclusive parabéns por quem está aqui, né, numa segunda-feira, provavelmente depois de um dia de trabalho aí, no mínimo um dia cansativo, como todo mundo tá passando, né? No mínimo um dia de muito calor, pelo menos aqui em Floripa. Meu Deus, hoje aqui eu acho que estava um dia mais quente do ano. E aí vocês estão aqui, né, se dedicando a aprender como investir melhor, e vocês são minoria, tá? 99% tu pergunta, tá, qual é a empresa que tu investe, tá, qual é o valor de mercado dela? Quanto que a empresa vale? Não sabe. 99% não sabe. Se perguntar o lucro, então, né, aí mesmo que ferrou. E a gente vai muito mais além disso, né? Na semana Viver Dividendos a gente vai muito além disso. Se hoje a gente já está indo, tá? Mas eu digo lá, eu sempre levo para lá porque lá é o comprometimento de anotar, de tratar como uma aula, né? Aqui a gente, claro, está conversando e já dá para anotar muita coisa, internalizar. Mas aqui é um papo mais de mentalidade também, tá? Já quero pedir o comprometimento de todo mundo aí na semana que vem. E aproveitar também os conteúdos dessa semana aí, as entrevistas com os alunos e outras lives. Beleza?
O próximo indicador, que é muito importante, é o FFO Yield, tá? Ele pode ser visto no Fundamentos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu não consigo aumentar essa... Aê! Ó. Aqui eu tô vendo XPN11, tá? Aqui, galera, a pessoa tem que se acostumar a ver esses lugares, porque, ó, tu bota o negócio aqui e tu tira a tua dúvida, tá? E tu vai esquecer, tá? Vai passar um dia e tu vai esquecer, mas aí tu vai vir aqui e tu vai repetir. E aí a quantidade vai vencer a qualidade, porque quanto mais vezes tu vem aqui, tu vai cada vez internalizando. Ó, quer entender o que é dividend yield? Tá aqui. FFO tá aqui, ó. PVP, esqueceu? Preço dividido pelo valor patrimonial, valor de mercado, tem tudo aqui, tá? E o FFO é o lucro líquido ajustado do FII. Se a gente pega o dividend yield só, tá? E o FFO é o lucro líquido ajustado, mas ele desconsidera os ganhos de valorização de imóvel, é da renda mesmo. Ele é vinculado, ele fala da renda mesmo. O dividend yield tem um negócio, né, que o FII ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% da renda. Então, né, ainda tem uma variação aí. E o FFO ele é mais preciso. Então a gente tem que sempre comparar o dividend yield com o FFO, meio que fazer... Lembra da prova real? Nas provinhas de matemática tinha a prova real, né? Tu fazia o cálculo inverso para ver se batia. Então, no caso, o FFO ele serve mais ou menos como uma prova real do dividend yield. Tá? Se o dividend yield tiver 5, não, se o dividend yield tiver 15 e o FFO tiver 8, opa, alguma coisa está errada. Tá? Algum não recorrente aconteceu. Aí o que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido? Pode ter sido vendido um imóvel e aí o fundo decidiu por bem distribuir para os cotistas, tá? Mas é algo não recorrente, ou seja, tende a não se repetir. E se tende a não se repetir, tu comprar esperando um dividend yield de 15%, a tua expectativa vai estar lá em cima. Aí depois quando quebrar ela, né? Provavelmente a manada toda comprou por causa daquilo. Depois a tendência também é a cota baixar, é o dividend yield baixar, a cota baixar, e aí tu vai, né? Aí depois tu vai falar para todo mundo que a bolsa é só para perder dinheiro, né? E por aí vai. Próximo ponto a ser observado: quantidade e qualidade de imóveis. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que ir lá dentro do FII e ver os imóveis, tá? Aqui a gente tem várias formas de chegar lá. Vou mostrar aqui também, ó. Porra, galera, essa live tá boa, hein? Ó, aqui tem um botãozinho meio escondido, ó. Dá pra... Se tu botar o nome do FII aqui no Google e botar relatório gerencial, também acha, tá? Mas aqui é fácil, ó. Tu clica aqui. Cadê aqui embaixo? Ó, e aqui tá o ambiente do investidor de verdade, ó. Aí tu vai ver várias coisas aqui que é o teu aprendizado, é isso aqui, ó. Ó. Tipo do contrato. Esse aqui é um fundo de tijolo, então investe majoritariamente em imóveis, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Ó, quem que faz a alocação do FII, ó, os setores que ele está exposto. Aqui tu já também pode ter começa a criar uma noção de diversificação, né? E aí a cabeça vai fritando. E se a cabeça tá fritando é porque tu tá evoluindo, tá? Então é isso aqui. E lá no final normalmente tem os imóveis. Eu não sei se é o caso desse FII, ó. Tá aqui, ó, os imóveis dele, ó. E aí diz para quem que faz a alocação. É isso aí. Arrumar aqui. Cadê? Fechou. Então tu vai ver a quantidade e a qualidade dos imóveis, tá? Tudo isso vai servir para tu fazer o cálculo de valor, o valuation, né? Vai te ajudar a ter mais segurança na hora de investir em renda variável, tá? E tu também vai ver a taxa de ocupação. Tu quer que sempre a taxa de ocupação esteja o mais alto possível. E também a taxa de inadimplência, porque tu quer que as pessoas que estão ocupando os teus imóveis estejam pagando, né? Galera tá firme aí, é isso aí, tá? Eu falei da matriz fofa e eu volto a falar dela, né?
Matriz fofa é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Todo negócio tem isso, né? O de imóveis é mais simples, né? É mais fácil de analisar, é uma coisa mais repetitiva. Mas a gente também tem que sempre estar pensando quais são as forças, quais são as oportunidades, quais são as fraquezas, quais são as ameaças, né? Ao setor, ao subsetor específico, né? E é através disso que a gente começa a filosofar, pensar nas narrativas, como elas devem estar influenciando os preços dos negócios, quando que pode indicar uma oportunidade, quando que pode indicar uma não oportunidade, né? Um risco, e por aí vai, beleza? O que não é valuation, né? Que eu acabei pulando aqui, a gente vai trocando ideia e acaba perdendo. Ó, o Luiz Moraes. Cuidado com os FIIs de um único imóvel, com certeza. Com certeza, se tu vai investir um FII de um só imóvel, eu sempre falo, né? Existem FIIs com um imóvel, 4 imóveis, 10 imóveis, 15 imóveis. Mas, pô, se tu tem tanto FII bom com vários imóveis, né? Com 10 ou mais imóveis, e aí tu pode, por exemplo, comprar um FII de logística que tem 10 imóveis, um FII de lajes comerciais que tem 10 imóveis e um FII de shopping que tem 10 shoppings. Tu não precisa de mais FIIs do que isso, entendeu? Tu já está super diversificado. Primeiro que essa parte do teu capital está toda no setor imobiliário, tá? E que, né, não tem problema porque o setor de imóvel ele é bem forte. Claro que a pessoa tem que, né, ter um pouquinho, criar coragem também, comprar ações. Existem setores bem seguros no mercado de ações também, né? Elétrica, escolher as melhores empresas do setor elétrico, saber escolher as melhores empresas de saneamento, os melhores bancos, são todos setores perenes também, tá? Ô Soares, depois tu entra no fundamentos ali e tu vai no que eu mostrei ali, vai no pontinho de interrogação e clica no FFO, Funds from Operations, tá? Basicamente ele é o lucro líquido ajustado do fundo, né? Oriundo da renda. Então a gente usa o FFO para bater isso ali, ó, o Mendes falou, ó. FFO é a contraprova do dividend yield, tem que ser semelhante, exatamente. Se o dividend yield estiver muito descolado do FFO, provavelmente tem alguma coisa não recorrente, algum fato atípico ali, e aí tu vai entrar nesse relatório aqui que eu mostrei e vai estudar ele, tá? E aí, né, no começo vocês vão ter muita coisa que vocês não vão entender ali dentro. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão surtar? Vocês vão surtar, fechar e nunca mais investir, nunca mais fazer, tá? Mas não é isso que vocês vão fazer. Vocês vão saber, olha, isso eu não sei. E aí às vezes tu vai aceitar, né? Vai buscar aprender. E aí com o tempo vocês vão vendo que vocês vão saber as coisas que vocês não sabiam antes, que é o que acontece em qualquer área da vida e que não seria diferente no mercado, né? Com investimento. Não sei porque as pessoas acham que, né, que no investimento as coisas são diferentes, né? Tem que saber botar a faixa branca, é o que eu sempre falo, né? Tem que saber usar a faixa branca. Não sei se alguém se alguém faz arte marcial aí, mas uma coisa que era legal, né? Quando eu fiz Aikido por 2 anos e fiz Muay Thai também. Mas Muay Thai eu não gostei, fiz 6 meses. Ah não, eu voltava todo quebrado daquilo lá, tinha gente que era maluca gostava de porrada mesmo, não me atraiu. Aí eu acabei saindo. Mas achava bem legal a arte em si, né? E o professor era muito bom. E tem muito disso, né, na arte marcial, né? A pessoa saber usar a faixa branca nos investimentos é a mesma coisa, tá? E tem que ser curioso, tem que pesquisar, né? O Google é um ótimo amigo para isso também, né? Hoje em dia tem conteúdo no YouTube. Quem não me segue no YouTube ainda, né, tá perdendo também. Eu tô com uns conteúdos legais lá, bem para iniciantes também, explicando coisas. Lógico que lá são 12 minutos, né? Cada vídeo, né? Nunca vai se comparar a uma live, por exemplo, ou muito menos a Semana Viver de Dividendos. Mas vale a pena, né? Quanto mais conteúdo se consumir de mercado e de investimentos, melhor. Qual melhor, Status Invest ou Fundamentos? Eu uso mais o Fundamentos, porque ele é mais direto, tá? Mas os dois são bons. Inclusive, use os dois. Quando for realmente tomar a decisão de investimento, vai no outro e aí tu bate o número dos dois sites para ter certeza que tá tudo certo, tá? E eu prometi para vocês que eu ia falar sobre como operar vendido no mercado, tá? Sobre aluguel de ações, que tem tudo a ver com como operar vendido, né? Afinal, quem vende sem ter, quem está operando vendido, é obrigado a alugar, beleza?
Antes de mais nada, aluguel de ações. Quem tem ações aí, quem já aluga as ações? Responde aí para mim. Sabia que dava para alugar, não conhecia, ou já aluga, não aluga? E aí a gente vai entrar nesse tema agora, tá? Difícil era aquilo ali, os indicadores principais são aqueles, para fazer o valuation é aquilo ali, tá? Gravem o PVP ali, né, que é uma coisa simples e direta que eu falo, né? Evitar evitar pagar caro no valor patrimonial dos FIIs, porque imóveis não tem como ser muito eficientes, não tem como gerar muito mais lucro um do que o outro, então tomem cuidado, tá? Também prestar atenção nas taxas de administração e performance que eu falei para vocês. Uma pessoa perguntou como que elas eram cobradas, tá? Isso vai variar de FII para FII, mas normalmente a cada 6 meses tem um desconto, tá? Tu não precisa pagar nada de fora do que tu já está investido. O desconto acontece por dentro do fundo, beleza? Tá, pessoal, eu fiz a enquete esses dias nos stories e muita gente não sabia, né? A maioria das pessoas não sabia que dava para alugar as ações. Existe um outro nome para isso, tá? E quem ainda não aluga, essa é a missão para fazer depois dessa live, né? Tem que executar, tem que sair daqui com conhecimento e executar, ensinar para os outros, falar sobre, porque só assim a gente internaliza, né? Quem ensina aprende 2 vezes. E existe outro nome utilizado para aluguel de ações, o nome é custódia remunerada. Então, se vocês têm interesse, não tem nenhum ponto negativo em alugar ações, tá? Tu pode vender elas a hora que tu quiser. Caso vocês tenham dúvidas quanto a isso, esclareçam com os seus corretores, tá? Eles vão dizer tudo para vocês, é obrigação deles até. E é uma coisa que vai te dar uma rentabilidade maior, né? Se a gente pode ganhar 1% a mais ao ano, top, vamos, né? Melhor do que nada. E também é do interesse das corretoras alugarem, porque uma grande parte das taxas de aluguel acaba ficando para a corretora. E eu também acredito, né, que quanto mais a gente trabalhar pela educação financeira do Brasil, no futuro a competição das corretoras vai chegar nesse nível do aluguel e aí elas vão ter que baixar a taxa delas de aluguel, que hoje em dia é muito alta, acaba ficando metade para ti e metade para as corretoras. Mas, como eu falei, melhor ganhar um pouco do que não ganhar nada. E por que né, quem que te paga esses aluguéis, né? Agora falando sobre a parte vendida. Quando tem o aluguel, existe o tomador e o doador. No caso, nós, né? Eu não opero mais vendido, né? Já fiz isso algumas vezes e não gostei, né? Já fiz de tudo no mercado, né? Quando a pessoa trabalha no mercado, a pessoa fica com aquilo ali na frente o dia inteiro, a pessoa acaba fazendo mais coisa do que deveria, né? Eu voltei, mas como quase tudo na vida, o certo é fazer o básico bem feito. E aí, com o tempo, eu fui né? Eu criei um método de investimento que é simples, mais seguro e rentável também, que é voltado para o investidor comum, né? E eu executo ele faz tempo. E é o que eu ensino, né? No meu curso mesmo. E não vale a pena operar vendido, tá? Eu vou ensinar mais porque é importante a pessoa saber. Uma grande taxa de aluguel indica que tem uma força vendedora grande dentro de uma ação, o que pode segurar os preços por algum tempo, tá? Que isso aí é um assunto bem avançado, né? Mas basicamente existe o doador, que somos nós, né? Que ativamos a custódia remunerada, e existe o tomador, que é o cara que fez o quê? Ele vendeu a ação sem ter ela, tá? É possível vender uma ação sem ter? Sim, eu posso chegar lá e vender 100 vales, né? Vai depender da tua margem de garantia que tu tem na corretora, e que se tu não pagar depois e não der conta, né, de cumprir essa margem, tu tá ferrado, porque vai rolar um juro gigante em cima, vai rolar até multa. Inclusive é assim que as corretoras ganham muito dinheiro até hoje, né? Por isso que elas incentivam tu a fazer o quê? Trade, né? Carteira diária, call diária, carteira semanal. Nunca vi tanta baboseira, cara, tá? E tem gente ainda que acredita demais nessas pessoas, tá? Tem que ser independente. Tu tem que saber controlar o teu dinheiro. Por quê? Porque tem conflito de interesse, infelizmente tem conflito. Tem conflito de interesse no, né? O gerente do banco, ele quer vender o que para ti? O que dá mais taxa para o banco e para ele. A corretora é a mesma coisa, tá? Eles querem te botar em quem? IPO, que o IPO paga a taxa para eles. Agora, se tu abre o teu home broker, vai ali e paga 4 pila de corretagem, ou de do algumas corretoras, como na do Nubank, né? A XP eu pago 4,90. Tu não paga nada, tá? Tu vira sócio da empresa e não paga nada, não se incomoda, não tem contrato.
A bolsa se tu parar para pensar mesmo, a bolsa é uma maravilha, tá? E aí essas pessoas, por que elas alugam, né? Então vamos dizer que eu vou operar vendido no mercado. E eu vou lá e vou vender. Eu acho que a Vale vai cair. Outro ponto que não é bom operar vendido é porque a tendência de longo prazo do mercado de ações qual é? Subir. Então no longo prazo, se tu ficar operando vendido por muito tempo, tu vai perder dinheiro. É estatisticamente impossível tu ganhar dinheiro vendendo no longo prazo. Então a operação de venda só serve para fazer trade mesmo, tá? Mas não é, né, para gestores eu acho bem importante saber operar também vendido ou shortear, né? Uma operação de short é isso. Ó, o Luiz Moraes é bancário. Não tenho nada contra, tá? Eu faria a mesma coisa, né? Não é nada pessoal, é só uma constatação sincera. Não me leva a mal, mas tu deve saber que é assim mesmo, né? Beleza? E nada contra corretor, nada contra bancário, logicamente, né? Conheço muita gente desse ramo aí, tenho vários amigos longe de mim. A gente tá tudo aí, né? Tem que trabalhar honestamente e fazer o nosso, é isso aí, não tem problema. Mas a gente tem que lutar para construir o nosso patrimônio, né? Se a gente souber como cortar os intermediários e ganhar mais dinheiro para nós, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero trazer também para quem me segue, para os meus alunos. O negócio é ganhar dinheiro, não é nada pessoal. Luciana perguntou, falando sobre corretoras, existe a possibilidade de mudar de corretoras e eles cobrarem taxa por isso? Não. Não é cobrada taxa por mudança de corretora, tá? O nome disso é transferência de custódia. É um processinho chato, tem que preencher uns termos, mas eu já fiz. Já fui da XP para o BTG com uma grana e voltei. Foi bom para testar, tá? É possível. Demora um tempinho, mas acaba indo. Entrou algum cisco no meu olho. E aí é o seguinte, né? Esses fundos às vezes eles querem vender. Eles acham que uma operação de venda pode ser interessante, né? O preço do minério vai cair no curto prazo, então a Vale também vai. Então eu vou vender 100 ações da Vale, que custam R$100 cada, vamos partir do pressuposto aqui. E o cara vai lá e vende. Vendeu, né, vendeu R$10.000 em ações da Vale. E aí passou, né, passou mais do que um dia. Se ele vende e compra no mesmo dia, ele zerou a operação, não vai ter que alugar de ninguém. Só que tem muita gente que carrega a posição short. Muita gente que carrega, principalmente porque perdeu dinheiro no primeiro dia, né? Se tu vende por 100 e a ação sobe para 102, tu vai ter que pagar, né? Tu vai ter que devolver se tu não tem ação. Se tu não tem ação, tu vai ter que pagar, né? Tu vendeu R$10.000 de Vale, ela subiu 2%, foi para 10.200, tu perdeu R$200. Tu vai querer liquidar a operação ou não, né? E aí que está o perigo, muita gente perde dinheiro porque eu falei daquela tendência de longo prazo do mercado e o mercado no curto prazo é completamente aleatório. Então todo mundo que está aqui tem que saber que não é para o investidor comum operar vendido, tá? Isso aqui que eu estou falando é só para conhecimento mesmo e porque conforme o passar do tempo a gente entendendo como funciona o aluguel e como estão os níveis de aluguel, a gente pode saber mais ou menos como o mercado está se comportando, tá? A gente consegue ver a criação de narrativas por trás disso, por exemplo, beleza? Mas não é para ninguém operar vendido, nem para fazer essa operação, tá? Então, e aí se vai lá e passa um dia e ele não quer encerrar aquela operação, o que ele tem que fazer? Ele vendeu e não tem ação. Como é que pode? Ele tem que entregar a ação para o cara lá que ele vendeu. Ele vai para alguém que tem, nós, e fala, eu vou te pagar uma taxa de aluguel aí de 2% ao ano, beleza? Para tu me emprestar as tuas ações. E aí, né, eu vou ter esse um ano aí proporcional, ele pode encerrar a qualquer momento, tá? Eu vou ter esse um ano aí para te devolver as tuas ações. E aí, ao invés de ele ter que pagar, né, e encerrar a operação no mesmo dia, ele começa a pagar o aluguel, porque senão ele teria que comprar todas as ações da Vale para encerrar a posição, tá? Não sei se ficou claro. E aí depois ele vai ter que te devolver. Um dia, se ele perder dinheiro, né, ou seja, se ele vender a R$100 a Vale e a Vale não for para 90, por exemplo, ele vai perder dinheiro. E aí ele vai ter que honrar a posição. Agora, se ele vende R$1.000 em Vale, né, vende R$1.000 em Vale, vamos falar dessa forma, né, vende 10 ações da Vale, vende 100 ações da Vale, que custam R$100 cada, tá? R$10.000 em Vale ele vende. E a ação vai para 90, aí o que ele faz?
ele compra a 90, honra a obrigação e ele criou esses R$10, tá? Aí ele fecha a posição ganhando dinheiro, porque ele apostou na queda. Quem vende aposta na queda. Ele vendeu a 100 sem ter, não tinha, vendeu a 100, caiu para 90, ele compra, entrega o que ele se comprometeu, ele tinha vendido sem ter, ele vai lá entregar e encerra a operação, beleza? Então, na sua opinião, vale a pena alugar? Sim, com certeza. Quem aluga só ganha a taxa do doador, tá? Só está ajudando um cara que está operando vendido no mercado, está dando liquidez para a operação dele. Tá? E aí por isso tu vai receber uma taxa, tu vai poder fazer o que tu quiser durante esse período, tu pode vender a tua ação se tu quiser, tu só vai encerrar o contrato, né? Aí a própria corretora faz tudo isso, tá? A própria corretora faz tudo isso para ti, tu só bota que tu quer alugar e deu. A corretora que vai alugar para ti, tu não precisa se preocupar com mais nada. Agora, se tu tiver uma ação que ela estiver sendo alugada e tu decidir vender no meio do caminho, né? Logicamente que tu não vai receber a taxa inteira do contrato, tu vai receber proporcional até o momento que tu vendeu e tu não tinha, né? Não faz nem mais sentido tu poder alugar uma coisa que tu não tem se tu vendeu. Beleza? Galera, ó, Tony Anderson, como são as porcentagens ao alugar? Depende da procura. Também vale nesse caso a demanda, né? A procura e a demanda, né? A oferta e a procura. Se tem menos oferta, tende a ter mais taxa de aluguel. Se tem muita demanda, também tende a ter mais taxa de aluguel. Beleza? Olha, gira aí, não é muita coisa não. Não é muita coisa não. Controle de expectativas. Cada pessoa, respondendo a Érica, né, a média dessa taxa nas corretoras vai depender, vai de 0,5 a 2. Né? Eu já peguei alguns aluguéis um pouco atípicos que pagavam um pouco mais, né? Na Copel, que eu tinha que eu alugava bastante na época e pagava bem, que eu lembrava. Mas hoje em dia não tenho, as que eu estou alugando não está pagando muito não, tá? Menos de, acho que está ficando ali 1% na média, beleza? E uma parte disso ainda vai para a corretora. Botem lá, façam isso e aí vocês vão ver, vocês vão aprender na prática, que é a melhor forma de se aprender, né? Galera, amanhã tem live, tá? Com aluno, era com a Érica que está participando aqui com a gente, mas vai ser com a Adriana. Tá? Na quarta-feira também vai ter, talvez 2 lives inclusive, continuem participando, faltam 7 dias para a semana Viver Dividendos, foi uma honra ter vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado, um abraço e boa noite para todo mundo, valeu!